de frente com a luz e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, salvação, salvação. DJ que tá tocando os beats e geral vem no refrão. É que eu bati de frente. Oi, estamos aqui novamente, graças a Deus, no programa Entre Sinais. E estamos aqui com a Vitória, ela que é minha nora, e ela vai contar 3 sinais aqui, né, para edificar a fé de vocês que estão assistindo aí. Vitória, qual é o primeiro sinal que você vai contar e fala assim a época que aconteceu esse sinal? Tipo, se foi nessa semana, na outra semana, no mês passado? Então, o meu primeiro sinal foi que eu tava... eu tinha ganhado uma luvinha de criança pro meu filho, né? Que ele tem um ano. Aí, ele faz mocota, né? Que eu não colocava essa luvinha nele. Aí eu tinha esquecido, não, tinha colocado, né? Como sempre, às vezes eu esqueço. Aí, depois de uma cotinha, meu marido chegou, isso daí aconteceu acho que um mês só. Passou um mês, aí meu marido chegou e falou assim, amor, pega a luvinha do filho, né? Aí eu falei assim, amor, eu esqueci, né? Aí eu falei assim, amor, não sei, porque eu tinha esquecido mesmo onde tava. Aí ele falou assim, pega lá. Eu falei, não, amor, eu esqueci. Aí quando eu fui levantar, aí na musiquinha, tinha uma musiquinha passando lá na televisão, né? Que quando eu vou colocar uma musiquinha pro meu filho, Josué, ela, tipo assim, eu não fico colocando, vou escolher essa música, não. Ela passa diariamente, sabe? Passou uma música, passou outra e fica passando. Aí eu falei assim, amor, eu esqueci, falei pro meu marido, né? Aí na música falou assim, mamãe, perdi minha luvinha, que eu falei pro meu marido que eu perdi a luvinha. Quando eu falei isso daí, ao mesmo tempo, na musiquinha, que eu não conhecia, falou assim, mamãe, perdi minha luvinha, né? Aí eu falei, passou acho que uns 2 segundos, eu falei, Lico, que é meu marido, eu falei, Lico, acabou de falar a mesma coisa que eu tinha falado. Aí depois eu fui, esqueci, né, que eu falei assim, acho que não é muito sinal não. Aí eu peguei, eu falei assim, levantei, eu falei assim, mãe, amor, eu achei a luvinha. Aí na musiquinha, na hora que eu falei, demorou uns 2 segundos, 3 segundos, falou assim, mamãe, achei a luvinha também. Na mesma hora que eu tinha falado, falou a mesma coisa na música. Eu não conhecia essa música de jeito nenhum. Então quer dizer que você nunca tinha visto essa música? Nunca, fala perante a Deus, tá no céu, nunca na minha vida. E tudo aconteceu ali na hora ali. Foi igual aquele dia do bolo também, lembra? Você já contou esse sinal do bolo aqui no programa Entre Sinais? Não. Do bolo de coração? Não, só precisa contar hoje tudo, mas foi igual, né? Foi igualzinho, eu não conhecia a música, eu não conhecia, não via a música lá. E eu tava fazendo um bolo lá pro meu marido de coração, né? E aí era um bolo assim de cenoura, no formato de coração, que era como fala? É a forma, né? A forma. E aí eu olhei pra televisão, nunca tinha visto a música, olhei pra televisão, tava lá umas crianças lá fazendo um bolo assim de coração, com o mesmo formato da forma. Depois que você começou a fazer o bolo, você já tinha primeiro planejado de fazer o bolo, aí depois que passou? Depois que passou, e eu não cliquei falando assim, eu tô fazendo esse bolo aqui sim de coração, e vou clicar no bolo de coração pra ser um sinal, não. E quanto tempo antes você não fazia bolo de coração? Nossa, eu nunca fiz um bolo. Foi a primeira vez que você fez o bolo de coração? A primeira vez que eu fiz um bolo de coração. Aí logo assim, na hora, apareceu a música. Na hora. Quando eu terminei, dei o bolo, mostrei pro Lico, meu marido. Ao mesmo tempo mostrou o formato de coração lá, da forma. E esse daí foi esse sinal. E ele percebeu que é o sinal? Percebeu, ele falou assim, nossa, é um sinal isso daí, forte. Então quer dizer que tanto o bolo que você nunca tinha feito, justo um dia que você fez, como também o desenho do bolo de coração ali que tá passando, também nunca você tinha visto ele apareceu naquela hora? Nunca na minha vida, nunca. Primeira vez. E você considera esses 2 sinais, tanto da luvinha como de coração, você considera fraco, forte ou médio? Muito forte, muito, porque foi na mesma hora. E se vamos supor, se eu falasse assim, isso daí não é um sinal, porque, tipo assim, no mesmo segundo, na mesma hora, os desenhos apareceu e eu nunca tinha visto esses desenhos. Sim. E daí o que acontece? Eu não cliquei pra escolher, falar assim, não, eu vou no formato de bolo lá de coração, eu vou clicar pra falar que é um sinal. E no da luvinha também não, nunca tinha visto. E de lá pra cá, quantas vezes você já assistiu o desenho do bolo de coração? De lá pra cá. Depois daquele que aconteceu, você assistiu de novo, teve várias vezes que você tá assistindo o desenho do bolo de coração e da luvinha? Das únicas vezes que eu vi foi na mesma hora, que foi a primeira vez, e depois de lá nunca mais passou. Você viu? Nunca mais passou. Entendeu? Isso que ainda mostra mais ainda, que é mais forte esse sinal. Quando acontece só naquela época, e nem antes e nem depois acontece de novo. Tá entendendo? Aí que mostra que o sinal é mais forte ainda.
Tá entendendo? O da luvinha também, você anda assistindo o negócio da luvinha pra lá e pra cá esses dias? Nunca mais apareceu, nunca. Você nunca viu? mais. É muito forte. E olha que foi tudo diariamente. Tipo, foi pulando cada desenho. Eu nunca tinha visto. Tá vendo? E o outro sinal que você quer contar aí pra onde? E o outro sinal foi que... Que dia que foi o Dia dos Pais mesmo? Foi no domingo, né? Foi no domingo agora que passou. Foi que dia? Que dia que foi no domingo? Aí, eu não sei. Foi Domingo, que dia não. que foi? Hoje é dia 11 de agosto, né? Não. Quarta-feira, né? 11. Então, acho que o dia... Deixa eu ver, hoje é quarta? Isso. Deixa eu ver. Quarta, 10. Quarta, terça, segunda, domingo. 11, 10, 9, 8. 8 ou 9? Acho que é 8. Então, no domingo acho que foi dia 9. Dia 9 do... 8. Ou 8. Aí o que acontece? Eu tinha assistido Dia um filme. 8. Eu tinha assistido um filme Corajosos, não é o nome do filme lá, que falava sobre o Dia dos Pais, mas não faz muito tempo atrás, mas deixa eu ver. Quando eu tinha uns 10 para 11 anos que eu não tinha assistido esse filme. Então, hoje em dia você tem quantos anos? Eu tenho 17 anos Então, já. faz bastante anos atrás. Então o que acontece? Faz muito tempo, desde os meus 10, 11 anos, que eu não tinha assistido esse filme, que eu assisti com a minha mãe. E lá falava sobre o Dia dos Pais lá, mas eu não tava lembrada de jeito nenhum. É, porque não falava o tempo todo, assim, o filme Dia dos Pais. Falou numa cena ali, então não tinha como você ficar lembrando. Entendeu? E faz muito tempo. Como que a pessoa assiste um filme bem muito tempo, mais de 5 anos praticamente, e o que acontece? Vai lembrar Não todas as cenas certinho. Eu não lembrava, então eu falei assim, aí eu primeiro assisti um filme lá de Quarto de Guerra lá, né, que é um filme de Deus também, e aí depois eu comecei a falar assim, eu queria assistir esse filme, né, o Corajosos. Aí eu assistindo diariamente, aí numa parte fala assim que um rapaz, né, fala assim deu uns papéis pra cada policial lá, né, falou assim, não, nós tem que ser melhor pros nossos filhos e tal. E aí eu acho que foi algum rapaz lá que chegou e falou assim, não vou explicar assim do jeito que ele falou, que eu esqueci o jeito que ele falou, mas ele falou assim, lembre-se que hoje é o Dia dos Pais, que a gente tem que honrar nossos filhos e a gente tem que nos honrar também, a gente tem que mudar a gente. Falou assim que hoje é Dia dos Pais. Aí eu não fico sacando na hora, sabe? Demora uns 4 segundos, 5 segundos. E eu falei assim, no dia que era o Dia dos Pais, eu olhei pro meu marido e falei assim, Lico, olha o sinal, porque era o Dia dos Pais no domingo, e foi nesse domingo de dia que, não, foi de noite que eu assisti o Corajosos, era exatamente o Dia dos Pais naquele dia. Nossa, Falou exatamente, e eu não lembrava do filme que falava do Dia dos Pais. Tá vendo? Entendeu? Muito forte. E não é só, você vai passar uma vez, outra pode dizer que é coincidência, né? Mas aconteceu outra vez, quase de outro filme também, que naquele mesmo dia que ela tava assistindo, aí falou o número do dia no filme, falou, né, o mês, né, que você Isso. falou. Ela não vai contar agora, porque ela não lembra, em detalhe, você tem marcado lá, depois você vai trazer, Sim. né? Então, olha aí que sinal forte aí, né, que eu acredito que é forte. Você Eu considera acredito como? que é super forte, super. Tá vendo? E qual é o outro sinal que você tem pra contar também? O outro sinal era esse daí do filme, sabe? Desse filme lá, da mesma data. Não, esse daí você vai contar depois pra explicar melhor, você lembra tudo agora. Não, que nem, eu não lembro a data que eles tinham falado lá embaixo, eu não lembro a data. Mas eu queria contar desse sinal que eu tinha assistido no domingo mesmo. Não, no domingo não, nas... Ah, agora eu entendi o que você quer dizer. Isso, entendeu? Que assim, eu vou explicar meio assim por cima, que no outro sinal que eu vou contar, mais pra frente assim, no próximo eu vou contar tudo direitinho, vou verificar Detalhado, tudo, detalhado. Mas esse daqui eu queria contar desse mesmo filme praticamente, porque Virou um sinal também. virou um De sinal novo, 2 sinais assim, do mesmo filme, mas faz muito tempo que eu tinha assistido um filme, e aí eu tava deitada na cama assim, né, que eu morava lá embaixo, faz muito tempo, tava deitada assim na cama e tava assistindo um filme de terror. Aí o que acontece? Aí eu tinha assistido esse filme e vamos supor que hoje é dia 3 de agosto. Não, 4 de agosto, vamos supor. Um exemplo. Um exemplo. Aí, no filme falou assim que, não, você tem que fazer, tava falando no filme assim, você tem que fazer esse ritual porque hoje é dia 4 de agosto. Então o que acontece? Eu tava assistindo, tava de noite, e aí hoje que era a mesma data, falou no filme. Aí faz muito tempo, mas muito tempo que eu moro aqui, uma cota já nessa parte de cima aqui do terreno, que eu não assisti esse filme. Aí foi nesse dia que você teve o Dia dos Pais, o sinal. Isso, foi no domingo, segunda-feira, nessa mesma semana, segunda-feira, eu tava lá limpando a casa, né, que nós tava dando uma geralzinha na cama. Aí tipo assim, eu coloquei um filme assim pra mim ficar assistindo, né, ao mesmo tempo limpando a casa, que eu gosto de fazer isso. Aí eu assistindo diariamente, eu falei assim pro Lico, eu falei assim, Lico, esse será que não era o filme que eu assisti lá embaixo, que teve um sinal da data? Aí ele chegou e falou assim, Aí na mesma hora que nós tava assistindo,
Por isso que Deus fala que a gente não pode ficar assistindo essas coisas do mundo, porque no mesmo tempo pode acontecer alguma coisa ruim com qualquer pessoa. Quando eu coloquei esse filme também, não é em conta disso, mas só pra me falar pra gente tomar cuidado com isso, porque na mesma hora que eu coloquei, tinha uma escada assim, uma escada assim de cama, que caiu em cima assim do pescoço do meu filho, quase matou ele. O que acontece? Eu tô tentando falar isso aí pra gente não ficar só assistindo coisas do mundo, mas sim assistir. Tem muito filme de terror, de vez em quando, né, mas toda vez, no exagero. Entendeu? Então o que acontece? Aí quando eu não tinha contado isso aí pra minha sogra, que ela tava no trabalho. Aí quando minha sogra veio, que eu queria contar os sinais pra ela que eu tava tendo, isso daí faz umas 10 horas da noite. Que eu cheguei. Que ela tinha chegado mais tarde ainda, 11 horas. Mas por aí, acho que umas 11 horas mesmo. Aí o que acontece? Aí ela, do nada, nós tava conversando lá sobre os sinais, aí ela falou assim, como que você falou mesmo que você chegou a ser? Que ela começou a contar do Dia dos Pais, sobre o que aconteceu do filme do Dia dos Pais, que foi na mesma data. Aí eu falei, nossa, ele tá parecendo um filme que você assistiu aquela época lá, que era da mesma data também. E aí eu citei desse filme, ela falou, nossa, sinal, porque eu assisti ele hoje. Hoje mesmo, que foi na segunda-feira, eu falei, isso é um sinal, porque eu tinha... Hoje tempo que ela não assistia. Muito tempo. E aí eu falei, isso é um sinal, porque faz muito tempo que eu não assisto esse filme, só hoje que eu coloquei, que eu lembrei que isso daí foi de dia, ela ainda tava no trabalho. Ela que citou esse filme, eu falei, isso é um sinal. Eu nem sabia que ela tinha assistido esse filme. Entendeu que é um sinal, porque eu tinha assistido esse filme de dia, e aí hoje você foi lembrar que você falou assim, não, não lembra o filme lá que você tinha assistido, lá que era da mesma data? Então, aí eu falei assim, não, daí é um sinal muito forte, porque faz muito tempo que eu não assisti esse filme, e hoje que eu não te falei, você falou, entendeu? Muito eu acho forte, você acha forte? Demais, todos os sinais. Então, você vai contar os outros sinais depois que você vai contar? Isso. Ou tem mais algum sinal? Não. Você já contou quantos? Eu nem pensei. Três. Já contou 3? Isso. Então, ela volta depois contando mais sinais aí que ela tem pra contar, mas não dá pra contar por causa do programa, que tem outras pessoas pra contar, né? Então não temos muito tempo aí, até no celular mesmo, né? Se ficar aí muito tempo, né? Não vai ter memória, né? Uhum. Mas outra vez ela volta de novo pra contar mais sinais que ela já tem, outros que já aconteceram e os que vai acontecer depois. Então eu agradeço a participação dela, né, no nosso programa aí. Obrigada, Vitória, por estar aqui, né, dando esse testemunho, é o testemunho de sinal. E é isso daí. Então agora eu vou chamar a Elaine, né, que vai contar os sinais dela também aqui. Então, quais são os sinais que você tem pra contar aí? Então, o sinal que eu tenho pra contar aqui são 3, mas eu vou contar o que aconteceu nessa semana, semana passada, que foi dia 1º de agosto. O que aconteceu assim, eu estava assistindo a reunião online, que é culto, gente, pra quem não sabe, no canal 21, às 7 horas da manhã, né? Eu tava assistindo e o pastor, o bispo lá que tava pregando, ele contou sobre aquela, tipo, ele foi lá no livro de Lucas e tava contando um pouco da história que Jesus suou sangue, né? Pra quem não sabe, quando ele tava perto do sacrifício dele, ele chegou a amargura foi tão grande que ele chegou até a suar sangue, assim, pavor, né? E aí ele mencionou isso, tá bom, aí depois que acabou a reunião, quando foi umas 9 horas, e 7 horas foi que aconteceu isso, quando foi umas 9 horas, já que já tinha acabado a reunião, eu não sou de assistir nem desenho direito, né? Porém, nesse dia aí, eu resolvi, não sei porquê, assistir o desenho bíblico, que normalmente passa nos domingos, assim. E nessa que eu deixei lá no canal mesmo e comecei a assistir, foi o primeiro episódio mesmo, assim, que eu tinha colocado assim pra assistir. E já tava lá, era o mesmo episódio que tava falando sobre Jesus suando sangue, assim, na parte que ele começou a orar, assim, e tudo, começou a suar sangue. Deixa eu trazer, então, no mesmo dia, que não foi uma questão de, eu acredito, assim, de interligar as coisas, porque no mesmo dia que o pastor falava isso, no mesmo dia eu assisti. Então, eu tô com a impressão, ou você já contou esse sinal aqui, ou você contou um parecido, que também parece esse tempo atrás. Você contou um, que não sei se a Laine estava... Eu cheguei a contar esse mesmo, porém eu contei pra você sem gravar. Tipo, não foi assim no programa. Não foi gravando? Não. Foi esse sinal que eu tive, que ele é um sinal bacana, mas também não é, porém, muito grande. E o outro sinal que eu tive também, foi que no mesmo dia também, no dia 1/8, eu estava assim, lavando o chão de casa, né? E nessa, eu ouvindo música, como de costume. Eu gosto muito de limpar a casa ouvindo música, pra quem não sabe. E nessa eu tava lavando o chão de casa e ouvindo música, quando de repente a música parou e, tipo, no aleatório mandou pra uma ilustração que eu tenho no meu celular. Sabe as ilustrações que o João Ribe Paiarim, pra quem não conhece, ele conta? Eu baixei algumas pra ficar ouvindo às vezes em casa. Porém, no momento eu não tava ouvindo isso, eu tava ouvindo música.
E aí o celular no aleatório mandou pra ilustração. E eu tenho umas 7 ilustrações no meu celular por aí. Só que mandou justamente pra ilustração de caminho estreito e caminho largo. E normalmente eu vou lá e tiro e coloco música, assim, pra voltar no foco, né? Sim. Porém, dessa vez eu falei, não, deixa, eu vou ouvir essa ilustração mesmo. Rolar. Fiquei ouvindo até o final. Quando foi no dia 4, quarta-feira, a gente foi pro culto, no caso, não foi online, foi no culto mesmo, presencial, vamos dizer assim. Eu e minha família tinha ido pro culto de manhã. E o pastor acaba pregando sobre caminho estreito e largo. E ele fala não, lá no livro de Lucas, ó. No livro de Lucas ele prega um pouquinho, só que ele não chegou a fazer a gente ler. Mas ele menciona uma parte do caminho estreito e largo. E eu achei muito bacana, porque não faz nem muita diferença de dias. No dia primeiro... Aí esse sinal que você contou aqui foi o sinal da cruz, do Jesus no sangue, né? Sim. E esse outro que você está contando, aí depois que acabar, marca assim que já contou pra mim. Sim. Aí, o outro sinal que eu tenho também foi que eu não tenho certeza, mas acredito que eu não contei ainda, e porque a minha irmã não estava presente pra comprovar, né? O que aconteceu assim, segunda-feira, dia 2/8, no dia 2, uma segunda-feira, eu tinha ido no posto de manhã, porque eu tinha que resolver o problema na minha receita. Pra quem não sabe, é receita de anticoncepcional, as coisas assim. Aí, quando eu cheguei lá no posto, eu tava praticamente fazendo um jejum de Daniel, ainda assim, já considerando como se eu estivesse fazendo jejum de Daniel. E falei, não posso ficar ouvindo música e nem jogando esses jogos. É mais ou menos assim o jejum de Daniel. Você tem que se desfazer desse mundo, você fica mais focado nas coisas de Deus. Então, joga essas coisas assim meio aleatórias, normalmente não pode nesse jejum. E aí eu cheguei e falei, não podia ouvir música. E eu fiquei meio no tédio, assim, lá no posto, porque eu não tinha levado nenhum livro, eu não sabia que ia demorar, porque normalmente não demora. Normalmente sempre é rápido, mas dessa vez, por incrível que pareça, demorou. Eu cheguei lá umas 8h15, 8h20 por aí, e saí de lá quase 10h30. E demorou, gente, demorou pra me atender, né? Aí eu fiquei assim, no maior tédio, eu falei, eu não vou ficar ouvindo música, porque se eu ouvir música, mesmo que seja gospel, a música, é perigoso, tipo, me chamarem e eu acabar não atendendo, não ouvindo, e perder a chamada, assim, do posto. E também, eu falei, jogar também não posso, também, querendo não. Só que eu me lembrei que eu tinha a Bíblia online, que eu tinha baixado há pouco tempo. Eu falei, então eu vou ficar lendo. Assim que eu abri, assim, a Bíblia online, ela já cai na primeira página, porque sempre fica uma página já como se fosse um capítulo já ali pra pessoa ler. E no capítulo que já tava ali, era João 3. E eu falei, vou ler isso aqui mesmo, já que já tá aqui mesmo, não tem por que eu procurar outro. Fiquei lendo, li uma coxinha dele que falava sobre, pra quem não sabe, se você procurar aí, você vai ver, que fala de Jesus, quando Jesus tá ensinando Nicodemos, o que é nascer de novo, assim, espiritualmente, né? Aí ele tá explicando, eu vi, aí tá bom. Aí no mesmo dia, gente, no cair da tarde, tem propósito que faz entre eu e minha família, assim, direto, que a gente se encontra, se junta todo mundo, pra aprender um pouco mais do espiritual, né? Do mundo espiritual. Aí, nessa, minha mãe tava contando sobre o Espírito Santo, explicando tudo assim direitinho, e minha irmã fez uma pergunta que normalmente ela não é de fazer. Ela perguntou o que significava exatamente nascer de novo, espiritualmente. E aí eu fiz uma cara assim, falei, peraí, eu jurava que eu li isso aí em algum lugar. E me lembrei que eu li no posto de manhã, a mesma coisa praticamente, explicando sobre o que é nascer de novo. E aí minha mãe ia começar a falar, eu falei porque eu li João 3. E aí minha irmã falou que também leu no mesmo dia João 3, porém eu li na Bíblia online e ela leu na própria Bíblia mesmo. Ainda achei isso muito forte, porque eu não sou muito de ler a Bíblia diretamente, e no dia que eu resolvi ler, eu li justamente João 3, gente, poderia ser qualquer outro capítulo. Mas justamente João 3, e minha irmã também falou que mais ou menos quase as mesmas horas, assim, praticamente no cair da tarde, sei lá, ela lê também, só que na Bíblia. Então eu achei isso muito forte. Então, muito forte, né? E ela tá aí pra comprovar, Slane, fala aí se comprova ou não que isso aconteceu. É verdade, gente, muita verdade. Agora a Kalane tá de câmera aí, né? E aí você, saindo daqui agora, você já pega uma coisa, já marca pra não contar de novo. Exatamente. Né, no próximo programa. Então tá aí, você tem sinais parecidos com esse? Você acha que é coincidência? Né? O que você acha? Né? Isso daqui é coincidência somente? Nós temos certeza que é sinais, não é só coincidência, não é um acaso. Né? Mas se você acha ao contrário, né, seja lá o que for que você acha, comente aí embaixo nos comentários, né, porque nós vamos respeitar a sua opinião. Né? Mas nós temos certeza que isso aqui é sinal, porque é muito frequente. Né? Vamos pro intervalo e voltamos depois com o Lucas, que vai contar os sinais dele, e a Roselaine, que vai contar os sinais dela. Até daqui a pouco. Estou aqui no comercial do Entre Sinais para dizer para você que agora nesse canal nosso que é Os Informados, nós temos agora playlist. O nosso editor Gabriel
organizou uma playlist aí pra nós. Então, tem várias listas aí. Você entra no canal Os Informados, tem outros canais informados, mas tem o nosso, que é esse daqui. Então você entra no canal, aí você vai na playlist, né? Aí chegando ali, você vai ter várias listagens de vários programas. Por exemplo, esse programa Entre Sinais está organizado ali numa lista ali. É tudo na sequência. Você entra lá, então você pode ver toda a sequência aí do 1, do 2, do 3, né? Do Entre os Sinais aí. Tá? Assim também acontece no programa da série, né? Do Mundo Espiritual por Trás dos Bastidores também. Você pode entrar ali e ter a playlist ali. E você vê organizado ali tudinho os episódios certinho. E assim também com os outros programas que nós criamos aí, que nem o Viva Alegria, que é um programa que saiu há pouco tempo agora. Então tá tudo organizadinho, então agora fica mais fácil de você achar. Então se você quiser achar qualquer um dos nossos programas, entra no canal, clica em cima do canal, vai na playlist e você vai achar a sequência dos programas certinho. É isso daí. Hoje é dia 11 de agosto, quarta-feira, 11, né? Isso. 11 de agosto, quarta-feira. E nós estamos aqui no segundo bloco do programa Entre Sinais. E eu estou aqui com a Roselaine e ela vai contar os sinais dela que aconteceu recentemente. Isso. Recentemente. Então, pode contar aí. Bom dia a todos. Bom, assim, o que eu tenho pra contar, esses sinais, é que um deles foi que aconteceu assim. Nesses dias, eu tava, como nós estamos no dia de Daniel, então a gente vê mais coisas que tem a ver com o lado espiritual. E a única coisa assim que eu digo que é neutro, vamos pôr assim, mas também eu acredito que é mais espiritual também, é planeta Terra, que é sobre animais, como que eles vivem entre eles, porque ali você vê o poder de Deus agindo. Você vê como que Deus criou tudo. Então aí eu coloquei isso, só que aí tinha vários temas e eu resolvi ver da cobra, fiquei curiosa, né? Aí tinha várias espécies de cobra, tal, legal. Eu e meu marido assistimos, tanto que até meu marido sonhou com cobra na mesma noite. Tá, passou aí na mesma semana, a minha irmã me conta que ela estava assistindo os 10 mandamentos e mostrou a parte lá que que Moisés jogava a cobra no chão, um cajado, e virava cobra e engolia outra cobra. Então esse é um sinal médio, mas eu queria dividir com vocês também esse sinal. Um sinal médio, né? Porque foi na mesma semana, foi no mesmo dia, não né? Foi. E isso daí, então tá esse sinal médio dela. E qual é o próximo sinal pra contar? O próximo sinal é que nesses dias a minha irmã e minha mãe estavam conversando, resolveram umas questões explicando uma pra outra. E aí a questão que minha mãe pegou e citou, minha irmã citou pra minha mãe uma palavra que fala sobre os fariseus, que eu não sei exatamente, não vou nem recordar exatamente onde está agora, que eu sou péssima com lembrança disso, mas eu sei que ele contava que, fala assim, que os judeus, eu não lembro quem, eu não sei se foi Jesus, que falou para os judeus que eles querem colocar uma lei pesada, eles querem colocar uma lei pesada pro povo carregar, mas eles não carregam aquela lei nem com o dedo. E aí, só foi a minha irmã falar isso pra minha mãe, se eu não me engano, foi no dia seguinte. Eu tava lendo uma palavra que eu nem sabia, não foi nem intencional nem nada. Eu tava lendo uma palavra que tava lá no meio dessa palavra, falando sobre essa palavra aí que a minha irmã citou pra minha mãe. Mas essa palavra que você tava lendo, você procurou? Não, eu nem sabia onde estava, na verdade, essa palavra que vocês tinham falado. E aí, como de rotina, resolvi meditar nessa palavra que tava lá, e aí eu resolvi meditar e aí você foi lendo, aí lá embaixo... Lá embaixo, no meio do trajeto, mostrava essa palavra. Você não sabia que aquela palavra ia ter aqui? Nem sonhava. Então foi no outro dia que aconteceu? Foi. Aí você considera forte, fraco ou médio? Olha, eu considero, por um lado, médio. Por quê? Não, acho que forte mesmo. Porque, querendo ou não, foi uma coisa que não foi eu que procurei nem nada. E foi de um dia pro outro. Então, eu acho que foi forte, sim. Então, aí tá aí o segundo sinal dela, né? E o terceiro sinal, qual foi? O terceiro sinal, gente, foi assim, foi hoje. O que acontece? Eu tava ali fora conversando com a minha mãe antes de a gente começar o programa. E aí eu tava falando que lá na minha casa tem um mini escritório. Quem viu, que nem vou subir uma live pro meu canal, que eu comecei agora. Aliás, eu peço que vocês assistem lá, no meu canal Roselaine Garcia. E aí eu faço nesse meu escritório, nesse simples escritório que eu tenho. Que é mais para as coisas de Deus mesmo, porque ele é maravilhoso, ele que merece. O que acontece? Nessa daí, eu ontem fui buscar um pouquinho lá no quartinho, porque eu tinha errado em algo. Eu tinha falhado, e aí o que acontece? Eu fiquei chateada com o que eu errei e queria falar com Deus ali, pedir perdão. Isso aí, eu queria um lugar mais tranquilo. E na hora que eu fui pra lá, eu comecei a tentar ali meditar sozinha. E aí eu contei pra minha mãe lá, que meu marido acabou me assustando, que ele entrou com tudo lá e foi me chamar, eu tomei um susto. E a minha mãe viu eu contando nesse caso aí do escritório, e ela pegou e falou assim, nossa, esse escritório aí parece até aquele quarto de oração, né?
E aí, Igual do filme O Quarto de Guerra, que eu lembrei do filme que tem o Quarto de Guerra, né? Isso, só que aí ela me falou disso. Só tava eu, ela e minhas duas irmãs, menores, sem ser a Elaine, né? A Lucilene e a Micaele. E aí a Micaele, acho que eu não lembro se ela tava exatamente nesse momento, mas eu sei que no início da conversa tava as duas. Aí minha mãe comentou tal, eu falei, é mesmo, é verdade, mãe, é mais pra Deus mesmo. E ficou por essas. E aí agora, quando eu tinha entrado pra cá pra começar a fazer o programa, a Vitória, minha cunhada, ela contou aí, nesse mesmo programa aí, vocês vão ver no início. Primeiro bloco, que primeiro ela bloco. que tá filmando no primeiro bloco. Isso, e aí ela contou que num dos filmes lá que ela tinha assistido lá o Corajosos, e ela citou o Quarto de Guerra, que nesse filme conta a história da mulher que também se põe um quarto pra orar. Então aí eu vi que tinha a mesma coisa, tinha a mesma a ver, porque a minha cunhada Vitória não tava com a gente na hora, ela não sabia disso, então não foi uma coisa combinada nem marcada. Então é isso meu sinal, eu acho forte porque foi no mesmo dia, em menos de uma hora praticamente. Sim. Então eu acho muito forte, porque assim, a Vitória, no outro dia que eu cheguei do trabalho, foi ontem que fui trabalhar, eu cheguei à noite, né? Foi ontem. Que Não, foi ontem não. Não, anteontem, quer dizer, anteontem. Ontem, agora eu lembrei que eu tô de folga aí. Aí, ela contou, então, o que acontece, à noite. Aí ela contou pra mim do filme do Quarto de Guerra, entendeu? Só que eu falo pra eles que eu não lembro, eu não tava lembrando que ela ia contar aqui sobre o Quarto de Guerra. Eu tava lembrando do que ela tinha falado. Apenas quando ela falou, na hora veio na minha cabeça que ela falou que ela tava orando nesse escritório. Eu falei, é mesmo, então esse escritório seu é igual, né, o Quarto de Guerra. Eu lembrei do filme, na hora que eu falei, eu já lembrei do filme. Sim. Né? Então eu não sabia que a Vitória ia falar aqui. No final a Vitória falou, nem eu saquei. Né? Quando ela falou, eu não lembrei também. Então pode dizer que é um sinal meu, porque eu não lembrei. É verdade. Tá? Mas a Ana que tava filmando, essa aqui tava filmando no primeiro bloco, ela percebeu que era um sinal aí, né? Que ela tá contando agora. É isso, gente, que eu tenho por hoje pra contar pra vocês. É. Peço que vocês fiquem ligados aí no Entre Sinais pra vocês se fortalecer espiritualmente. Sim. E não fiquem com vergonha de contar sinais, gente. Se tiver sinais, conta que a gente vai apoiar vocês totalmente nessa guerra aí. Porque isso aí é uma coisa maravilhosa e é honrosa pra nós. Sim, é porque assim, tem gente que pode criticar, né, os sinais. Mas assim, até os crentes mesmo, né? Falar, esses negócios aí, achar que é heresia, né? Achar que mais... Por que eu digo que sinal é uma coisa muito importante? Principalmente eu, já teve uma época que eu fiquei ateu. No começo, antes de eu conhecer bem a verdade que nem agora, eu conhecia mais ou menos porque eu já nasci no berço evangélico. Sim. Meu pai era da congregação cristã e minha mãe era da Assembleia de Deus. Então eu já nasci, só que eu não conhecia muito a verdade ainda. E aí teve uma época, uns episódios que eu acabei ficando ateu mesmo, assim, porque eu comecei a assistir uns vídeos dos cientistas. Então eles começaram a falar do tal do Big Bang, um monte de coisa lá. E eu acabei ficando ateu, né? Naquela época também aconteceu umas coisas que eu orei lá, né? Mas também porque eu também não estava fiel muito, né? Aí não deu certo, então eu acabei ficando ateu por um tempo. Né? Aí depois um dia eu fiquei lá e falei, Deus, me mostra. Então, se esse cientista está errado, me mostra então, uma coisa sobrenatural. E aí de uns tempos pra cá, né, Deus começou a mostrar muitos sinais. A gente vê que não é por acaso, não é coincidência. Né? Elas são testemunho, porque depois eu pedi pra Deus mostrar pra elas. Quando eu falar pra elas, vão ficar com aquela cara assim, como se não estivesse entendendo. Tava boiando. Isso, mas aí, agora que elas estão tendo, tá entendendo? Ela tá vendo que não é uma coincidência, não é um acaso, né? Então é muito forte. Se você não tem, vai assistir esses filmes. Aliás, esses filmes, filmes, esse Entre Sinais, esse programa aqui, porque você pode começar a ter também. Né? E quando o diabo vier jogar dúvida na sua cabeça que Deus não existe, que não existe nada no mundo espiritual, que aqui estamos sozinhos nesse universo, aí você vai ver que não, com os sinais ele mostra, os sinais que acontecem, ó, hoje eu tô dando um bug aqui. Os sinais que acontecem, você vai ver que é uma coisa sobrenatural, né? Que existe um mundo espiritual por trás de tudo isso daí. Né? Você só não vai ver de ouvir falar, que nem você pode ler na Bíblia ou alguém falar, você vai ver você mesmo, né, o que acontece. Então é isso daí. Aí eu agradeço aqui a participação da Roselane, a minha filha mais velha. A outra contou quase agora foi a Elaine, minha filha, que é abaixo dela, né? E eu vou, agradeço a participação da Roselane, vou chamar o Lucas aqui, né? Depois ele vai dar um tchau pro pessoal aí. Tchau, pessoal. Né? E o Lucas ele vai contar pra nós os sinais que aconteceu dele aí. Foi recentemente, nessa semana? Como foi? Então, eu diria que assim, não foi tão recente assim, mas, bom, umas 2 semanas atrás concretizou um testemunho que eu vou contar pra vocês agora. Não foi 2 semanas atrás, foi 1 semana atrás, na verdade. Porque assim, primeiro eu lembro que eu contei esse testemunho aqui dos informados, que eu tava sentindo uma dor forte na barriga toda noite, nunca cessava, e aí eu comecei a ungir, pedir a Deus que me curasse, e eu fui curado disso. Minha fé, eu usei isso aqui dessa forma. Mas também eu não só busquei por isso, eu busquei também pedindo emprego
pra Deus. Só que aí eu vi que tava demorando, eu comecei a invocar. E como eu também comecei a determinar minha salvação, Você se profetizar. revoltou, né? Aí eu comecei a profetizar minha salvação. Só que como eu pensei, não vou só querer ver lá no futuro isso acontecendo. Então eu comecei também a treinar e determinar em outras coisas também, em outras áreas da minha vida. Foi aí que eu comecei a determinar que eu ia ter emprego, mesmo antes do final do mês de agosto. Eu terminei isso, comecei a determinar da noite que eu ia conseguir esse emprego. E antes eu tava 2 anos desempregado. 2 anos sem nenhum sinal de emprego sequer e a situação tava feia pra mim ali. Já tava sem ganhar nenhum tipo de renda, tava ruim pra mim a situação. Então aí eu comecei a clamar, determinar toda noite pra Deus. Deus, eu quero ter emprego, meu pai. Abre essa porta, meu Deus. E comecei a determinar que eu ia ter emprego antes do mês de agosto. Mas não tinha sinal nenhum que eu ia conseguir isso, nenhum sinal. Mas aí foi aí que o quê? Quando eu tava já chegando pra entrar o mês de agosto, meu cunhado me chamou pra nós ir, nós ficamos atrás de emprego. E aí, graças a Deus, eu consegui emprego, agora eu tô ganhando dinheiro todo dia. Tá abençoado demais pra mim antes, porque antes eu não ganhava nada. E o outro sinal também é mais ou menos baseado nisso também. Mas peraí, antes disso aí, parece que você tá me contando que você ungiu a carteira, como foi? Então, essa é a parte do outro sinal também, que é muito forte. Porque quando eu comecei a ungir minha carteira, terminando que eu ia ganhar dinheiro, eu comecei a ungir ela, pá, mas aí eu não tinha, comecei a trabalhar, né? E aí, sem querer mesmo, que eu não lembrei nada que eu tinha ungido aquela carteira, e eu não tinha um pensamento em lugar pra guardar dinheiro, eu resolvi guardar naquela mesma carteira. Foi que eu tava guardando, e eu fui mexer ontem pra poder tirar o que é de Deus, guardar o dinheiro. E eu fui olhei pra carteira e lembrei claramente que foi nela que eu comecei a me ungir. E nela que agora tá indo todo o dinheiro que eu tô ganhando, é bastante dinheiro mesmo. Então, pra mim faz parte de um sinal, uma determinação que funcionou na minha vida muito forte. E eu acho que deve ser contada. Então, Mas aí, quer dizer, quanto tempo antes de você receber essa bênção do emprego, quanto tempo antes você começou a ungir a carteira e determinar que você ia orar, pedir ali pra Deus para que Deus lhe desse um emprego? aqui não faz um tempinho. Foi logo que eu comecei a ungir também pela minha barriga. Eu comecei também a buscar por isso. É assim que eu consegui um emprego, eu tinha esquecido completamente que eu tava ungindo a carteira. Porque, eu não tinha mudado de volta, eu não tava mais orando pra ungir a carteira. Eu tava orando de outra maneira, orando normal. E foi aí que foi muito forte, eu consegui concretizar esse voto na minha vida, né? E eu vi que era um sinal muito forte, devia ser contado mesmo, porque testemunho não se pode esconder, porque senão a bênção também vai estar. Então, quer dizer, depois que você começou a orar, um ano depois você recebeu o emprego. Depois que você começou a orar, ungir a sua carteira. Você começou a orar nesse detalhe, você orava em outras coisas. Mas quando você começou a focar ali e ungir a carteira e pedir emprego, foi 1 ano depois, 2 anos depois. Quanto tempo depois você recebeu esse emprego? Foi mais ou menos assim, uns 1 mês e meio depois. Então não foi 1 ano. Não chegou a ser 1 ano. Foi 1 mês e meio depois que você começou a focar nesse tipo de oração desse jeito, ungindo a carteira e orando, aí você recebeu emprego. E a barriga, você já contou lá, mas quando você citou aquele negócio da barriga, quanto tempo depois que você começou a orar e ungir, você ungia a barriga, como você fazia? E como eu tava muito forte mesmo, eu tava não conseguia dormir à noite, eu fiquei revoltado com isso, comecei a clamar a Deus, eu não aceito continuar com essa dor, meu pai. Comecei a buscar e toda noite que eu ia ungir, eu me ungia com ela também. E aí também eu comecei a fazer voto da água também. Eu nunca fazia voto por mim mesmo da água, minha mãe mandava eu trazer, mas eu não tinha muito pai, então eu trazia, mas era tudo à força. Aí comecei a fazer por mim mesmo, busquei levar água. Comecei também a orar e determinar aquele azeite que eu ia ser curado disso. Aí eu comecei a ungir minha barriga. Aí não passou um mês, a dor parou completamente, eu não sentia nunca mais. Você ungia a barriga e bebia água? E aí você... Quanto tempo você tava com essa dor já? Eu tava essa dor há mais de uns 5, 6 meses, eu tava sentindo a dor. Há mais de uns 5, 6 meses com a dor na barriga. E era uma dor tão forte que eu não conseguia dormir à noite com ela, por causa que doía muito, muito. Aí em relação, vamos colocar 6 meses, certo? Mas aí você, 5 meses, foi quanto mês depois que você começou, que você tava orando, que você recebeu o milagre? Foi depois de um mês e meio. Então, peraí, então você ficou com 5 meses 5 meses com a dor sem orar. Né? Mas depois, aí você começou a orar, e depois, um mês depois veio a bênção. Veio a bênção e a cura. E também o emprego. Então, quer dizer, que você considera esses 2 sinais? Tanto do emprego, que você ungiu a carteira, quanto esse da barriga. Você considera um sinal fraco, forte ou médio? Você considera como esse milagre? Eu considero fortíssimo. Principalmente por um lado do emprego, também por uma parte que eu tava 2 anos desempregado. 2 anos sem nenhum sinal de emprego sequer. E aí quando eu começo a terminar, em menos de um mês, menos de 2 meses eu consegui emprego. Eu achei fortíssimo, porque eu não tinha nenhum sinal de que eu ia ter emprego. Eu nem tava correndo atrás, aí foi toda hora que meu cunhado chegou pra mim atrás. Teve emprego, nós conseguimos um emprego, não demorou muito, foi muito rápido. Então eu acho que foi muito forte esse sinal. E eu devia ter que contar mesmo, porque para outras pessoas que estão desistindo da vida, desistindo, achando que a doença vai matar você, achando que você nunca vai subir de vida.
Eu posso não estar agora ricão ainda, mas graças a Deus eu sei que vai acontecer. Em nome do Senhor Deus vai Jesus. prosperar, porque o Filho de Deus não é desamparado. E disso Sim, eu creio e tenho certeza. Sim. E ele tá aí fazendo uma coisa que Deus mandou, né? A gente contar os testemunhos. Porque na Bíblia fala que a gente tem que ser testemunha até o fim da terra, né? Testemunhas de Jesus, né? Então ele tá sendo testemunha de que Deus, ele faz quando você vai atrás, né? Então ele tá contando aí um milagre. E por isso, só ele tá contando, ele já vai receber muito mais bênçãos de Deus. Ainda que não seja hoje, amanhã ou depois, mas logo, logo vai vir muito mais bênçãos de Deus aí pra ele contar. Porque, né, quanto mais dá, mais recebe. Ele tá dando testemunho pra vocês, né, se edificar da fé de vocês. Então mais ele vai receber. Jesus disse que veio para dar testemunho do Pai dele. E depois, quando ele morreu na cruz, ele disse que enviou nós para dar testemunho dele. Sim, Então eu acho muito forte isso, que a nossa vida tem que dar testemunho a Deus o tempo todo. sim. E agora eu vou contar o último sinal também, que é forte pra caramba, então tem que ser contado. Que é assim, eu tava indo pra igreja há um tempão e eu nunca mais tinha ouvido uma música que nunca mais passou na Universal, essa música. Nunca mais tinha visto nem sinal dessa música. Nunca mais, assim, quanto tempo, mano, você quer dizer? Fazia uns 2, 3 anos que eu realmente não via. Já? Ou mais ainda do tempo ainda do que isso. Eu não lembro certo, mas assim, fazia muito tempo mesmo. Nossa. E eu também não tava mais cantando, não tava cantando essa música, eu sabia conhecer ela, mas fazia um tempo que eu também não cantava. E aí, no mesmo dia que eu resolvi cantar essa música, na minha mente tava buscando, eu comecei a cantar essa música. Foi muito forte, porque também tocou lá na Universal a mesma música. Eu até desacreditei, porque não tinha... Mas é um tempão que nem eu cantava música e nem passava na Universal mais essa música. E uma vez que eu canto, coloca a música logo na sequência. Eu achei muito forte, hein? Que música? Era a música, aquela música lá, contigo saltarei muralhas e destruo. E essa música fortíssima que eu cantei, antes eu nunca via mais ela passando, até uma música que eu pensava que seria bem antiga, porque nunca mais passava na Universal, e aí quando eu canto também a música também aparece lá. Então, assim, Então, isso e é essa forte. música tem tudo a ver com esses milagres que ele recebeu. Porque antes ele tava meio parado, assim, ele até ia na igreja, mas não determinava, não buscava por ele mesmo. Mas aí ele falou assim, não, eu vou fazer, então fazer. Aí ele buscou Deus pra vida dele, então ele saltou essas muralhas, né? Porque foi a muralha da dor na barriga e a muralha do desemprego, né? Ele saltou por quê? Por quê? Porque ele contigo, na música contigo, saltaria as muralhas. Então, ele chamou Deus, se ajuntou a Deus, e Deus deu esse poder aí dele conseguir essas coisas. Por enquanto ainda não são coisas grandes, ele não tá, né? Mas já é um começo, né? Deus já se mostrando que Deus é com ele, né? Então a gente não pode falar assim, mas eu sou pecador, eu sou isso. Não, né? Basta ir atrás, se esforçar, que Deus entende, né, quem nós somos. Mas ele quer a sinceridade, né? Porque ele sabe que o Lucas vai querer cada vez mais agradar a Deus. Então, aos poucos ele vai querer mudar. Se ainda tá errando alguma coisa, ele vai mudar. Deus sabe o coração de cada um. Às vezes a pessoa tá no erro, mas ela não quer ela não quer. Né? Não tô falando assim, quem tá no erro, cabelo, mas às vezes uma coisa e outra, mas a pessoa vai melhorando, que nem eu, nós todos. Né? Então Deus sabe o coração de cada um, e Deus viu que o Lucas, né, ele quer cada vez mais glorificar o nome de Deus em tudo. Né? Então, só por essa vontade, essa determinação, Deus vai abençoar cada vez mais. E eu falo uma coisa aqui fortinha pra vocês. Se você tá fazendo algum voto pra Deus e vir uma voz na sua mente falando pra você desanimar, pra você desistir, que não vai dar resultado, É o diabo. aí é a hora que você tem que persistir de verdade naquilo, porque vai dar resultado. Eu muitas vezes à noite ali pensava que não ia dar resultado nenhum naquilo que eu tava fazendo. O diabo começava na A mente, aí a falta pessoa de fé desistir, né? vinha aí. Eu não agi nem por sentimento, não. Ó, não foi sentimento de fé, acreditar em si. Mas sim através das minhas ações. Eu falei, Deus, eu não tenho fé. Mas as minhas ações, a minha fé, é a minha forma de mostrar a minha fé. E aí eu continuei orando ali fora, falei pros outros, pode pensar que eu sou louco, mas aqui vai dar um resultado, eu tenho certeza disso. Então é que deu um resultado em nome de Jesus. Foi forte. Então, o que acontece? Na verdade, ele pensou que ele não tinha fé, mas só dele estar fazendo aquelas atitudes já era uma fé. Né? Por ele não ser aquela fé grandona, mas já era a fé do tamanho da mostarda, grande mostarda, né? É, porque tinha um monte de Porque problemas. só da pessoa já estar na atitude ali já é uma fé, já, senão não estaria fazendo. Né? Pode não ser uma fé grandona, mas já é uma fé, né? Então é isso daí, o Lucas acaba de contar aí esses 3 sinais para honra e glória do nome de Deus, para edificar a sua fé aí, né? Lembrando que aconteceu com ele, pode acontecer com você também, né? Basta você fazer o mesmo que ele fez, correr atrás, né? Deus, ele fala, com que tornai-vos a mim, eu tornarei para vós, né? E é isso que o Lucas já está começando a andar aí, receber esse cada vez mais, vai fazer mais, vai conseguir mais em nome de Jesus. Então, nós vamos para o terceiro bloco, né? Terceiro e último bloco. E eu agradeço a participação do Lucas aqui. O Lucas, que é o meu filho segundo, né? Abaixo da Lânia, que ela contou aqui, é ele, né? Meu filho homem. Aí, em relação a ser filho homem, ele é o primeiro. E ele veio contar esse testemunho aí dele, esses testemunhos, né? Eu agradeço a participação dele aqui.
que ele volte muito mais vezes para contar mais. Deus dê muitos sinais para ele. E agradeço também a você que está se dando aí, está se permitindo a conhecer os sinais de Deus aí. E voltamos daqui a pouco no terceiro e último bloco desse programa. Olá pessoal, estamos aqui no comercial do Entre Sinais e eu quero lembrar vocês que para vocês visitar o Informados lá tem vários vídeos diferentes, só que agora estamos com playlist. Vou colocar umas playlists e organizamos porque tá muito bagunçado, gente. Agora vocês podem ir lá e escolher o que vocês quiserem. Se quiser o Viva Alegria, tá lá, playlist de Viva Alegria, do Entre Sinais, dos jogos de Abre Bíblia. Cada um vai ter separadinho e ainda outros que a gente vai fazer, ainda outros temas diferentes para vocês. Então eu também queria pedir para vocês comentar, dar o seu like, compartilha e nos ajuda aí nesse canal para divulgar mais e mais as coisas de Deus. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Estamos de volta aí com o terceiro e último bloco desse programa Entre Sinais. Hoje que é dia 11 de agosto de 2021. E né, os outros blocos, outros contou os sinais deles. E agora eu vou contar os meus sinais. Tem muitos sinais mesmo, né? Acumularam, não sei nem como fazer para ter como divulgar tudo aí. Mas eu vou contar só um pinguinho deles que aconteceu aí nessa semana. O primeiro foi na semana passada, né? Que aconteceu assim. Eu tava na Fogueira Santa e dessa de julho agora. E aí eu peguei o envelope, entreguei, só que aí depois peguei outro, né, pra continuar, porque eu vi que eu ainda não tinha feito o tudo assim que era pra fazer. Peguei outro, só sei que acabou de eu pegar 4 envelopes nessa Fogueira Santa. Aí eu levei, depois foi outro. Aí no último sábado que eu fui, eu acabei, assim, de manhã eu entreguei um envelope que eu peguei. E à noite eu fui de novo, né, na reunião, né, e para entregar o restinho, né, que tá faltando, né, que eu consegui depois aí. De manhã quando eu levei, eu escrevia no envelope, eu gosto de escrever no envelope, né, as orações que eu faço assim, os pedidos, né. Aí eu escrevi aqui: Deus, esse daqui é o terceiro envelope que eu tô pegando da Fogueira Santa, né, pra continuar colocando aí, né, o que tá ainda faltando. E assim como é o terceiro envelope, né, então eu também lembro daquela palavra que fala que no terceiro dia Jesus ressuscitou. Então que o Senhor venha ressuscitar, né, nessas áreas da nossa vida que ainda tá faltando resolver, né, melhor mudar, né, onde a vida ainda tá morta, né, naquela área da vida. Então que o Senhor venha ressuscitar, assim como o Senhor ressuscitou no terceiro dia, assim como esse é o terceiro envelope. Então eu escrevi ali, né, isso daí nesse envelope, né, isso foi de manhã, aí eu entreguei. Aí quando foi à noite, no mesmo dia, né, de manhã eu fui com a família, no sábado à noite eu fui sozinha para entregar o restinho, né. Aí eu peguei o outro envelope, pedi pro pastor lá, aí eu escrevi assim: esse é o quarto envelope que eu tô pegando, quarto e último envelope. E eu lembro daquela palavra que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram lançados na fornalha, eles não se curvou, né, ali ao pedido ali do rei ali, e aí o Senhor enviou um quarto homem naquela fornalha. Então eu tô nessa fornalha aí de problemas, de guerra, né, tentando vencer essas guerras, procurando não se curvar, né, às tentações, né, e aí que o Senhor venha então ser esse quarto homem, né, entra na fornalha comigo e ajuda que eu não venha sair dessa situação com nem um fio de cabelo queimado, nem nada, né, venha ser queimado, né. Então, aí que o Senhor vem me dar essa vitória. Eu escrevi mais ou menos isso nesse envelope. E essa palavra tinha tempo que eu não via falar, nem lia, nem ouvia, nem nada, né? Então, nem falava. Então, eu lembrei dela na hora. Isso foi no sábado, né? Aí, porque foi no último sábado que eu fui. Aí, quando foi, não esse sábado agora, né? Eu fui sábado retrasado, porque como eu trabalhei assim, já não, né? Então, nessa semana eu fui no domingo no culto. Que o sábado eu tava trabalhando, mas na outra semana, então já é o contrário, né? No sábado eu fiquei em casa, no domingo eu trabalhei. Então aí, sei que foi ao contrário, eu acabei indo no sábado, não esse sábado retrasado. Aí eu fiz esse pedido a Deus no sábado. Quando foi na quarta-feira, porque hoje eu tô em casa, que eu pedi folga, que eu tenho uma sogra na casa, né?
Mas era pra mim estar trabalhando hoje. Agora na outra quarta-feira, sim, eu tinha jeito de ficar em casa normal. Então na outra quarta-feira eu fui pra reunião. Quer dizer, de sábado até quarta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 4 dias. E aí o pastor tá pregando a palavra, aí ele vai e cita sobre essa fornalha de fogo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então por que eu considero um sinal forte? Porque já tinha tempo mesmo, mais de mês, vários meses atrás, que eu não via falar essa palavra, não escutava nem nada, e de repente só foi eu falar no sábado, escrever no envelope, o pastor vai e cita, né, sobre essa palavra aí. Né, depois que passou domingo, segunda, terça, quarta, foi na quarta-feira já falou. Então acho esse sinal muito forte. O outro sinal foi eu e a Elaine, a minha filha Elaine já contou testemunho aqui, né, no outro bloco. E não, no primeiro bloco ela contou, né, que foi a Vitória, minha nora, depois já foi ela que contou. Então aí nós estávamos tendo uma pequena, né, assim, conversa, discussão assim, né, aí foi que ela falou, porque ela assim, ela está fazendo a mulher ver, né? Um propósito das crianças aqui em casa, elas pegar, acordar cedo e limpar toda a casa, bem limpinha mesmo. E aí limpar cada manchinha de tudo mesmo, bem assim, profundo. Só que, aí tem a minha nora Vitória, e tava essa conversa, ela entra ou não entra, que eu falei que a Teia, ela é bem assim, bem, né, certinha essas coisas aí. Então ela é bem, vamos dizer, um pouco dura assim, né. Aí eu tava falando pra ela ter um pouco de misericórdia, pra não pegar muito pesado, né? Com as meninas, que as meninas não vão aguentar. Porque ela tem gosta de certinho, se deixar. A Elaine, ela olha todas as manchinhas, ela é guerreira mesmo. Aí eu tava falando, aí ela falou assim, mãe, então eu não sei se eu vou ter paciência com isso e tal. Aí você falou assim, não é nem melhor fazer então a mulher ver. Por quê? E se eu perco a paciência e fico um pouco brava? Né? Aí depois ela citou a palavra, eu falei assim, porque na Bíblia tá escrito, se seu olho te escandaliza, arranca ele e joga fora. Se seu braço escandaliza, corta ele e joga fora. Ela citou essa palavra. Aí passou o dia todo, aí nós fomos dormir. Quando foi na madrugada, eu acordei. Aí toda madrugada antes de trabalhar, eu acordo 3 horas e leio a Bíblia, né? E oro, né? Assim vai. Então aí eu fui ler a Bíblia, né? Quer dizer, ela falou de dia, era mais ou menos às 10, 11 do dia, mais ou menos, entre 10 e 11. Aí passou o dia todo, quando nós dormimos, quando foi nas 3 da madrugada, né, do outro dia, eu fui abrir a Bíblia e saiu essa palavra, né? Que já tinha muito tempo que eu não via também, muito tempo. Então, mais de meses mesmo também que eu não vi, mais de mês, né? Em questão de 3 a 4 meses atrás, se não for mais. E aí eu falei, nossa, que forte, né? E o outro sinal também que eu tenho que fazer, é o segundo que eu acabei de falar, é o terceiro que eu quero contar. Nós temos muito mais, nós estamos procurando contar de 3 em 3, porque, né? Porque não dá pra contar mais, porque não tem como nós fazer um programa o dia todo aí. Foi o que aconteceu ontem. Ontem nós fomos buscar, aqui tem uma associação aqui do lado, que terça, quarta e quinta, né? É terça, quarta e quinta, Lucas? Uhum, Eles servem de manhã café da manhã, né? E no almoço e às vezes também à noite sopa, né? E aí, então foi ontem, hoje também já tomou café de manhã lá nessa associação que eles deram. Mas, cara, eles dão o pessoal aqui da rua. E aí, mas foi ontem, nós fomos buscar o café da manhã. Aí tinha pão com manteiga, hoje não teve tudo isso, só teve pão com manteiga e leite de café. Mas ontem tinha pão com manteiga, bolo e recheado de chocolate. Teve laranja, maçã, né? Aí nós pegamos até do trabalho pra trazer assim, aí nós estávamos comendo. Só que o meu bolo, né, muito gostoso, embaixo ele veio queimadinho. Um pouquinho passado, né? Aí eu comi, eu também vi meu cachorro olhando assim. Aí eu peguei e falei assim, vou dar essa parte ali que não tá mais passado, um pouquinho queimado. Falei, vou dar pra ele, né? Aí, quando eu fui pra dar, a minha filha, ela falou, não mãe, me dá aí. Daí pra mim, eu falei, não, mas... Aí depois ela tinha chamado o cachorro. Eu falei, não, eu vou dar, ele veio até perto de mim. Aí ela, não, daí eu peguei e falei assim, então eu vou dar um pedaço pra ele, que ele já veio. E eu dou outro pra você. Ela falou assim, mãe, lembra que não é bom tirar, tá falando, tá escrito na palavra, não é bom tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Aí, né, que era minha filha, ela falou isso daí. Aí citou essa palavra, né, que é a mesma Elaine, que também aconteceu o sinal, ela falando que tinha pegar, do outro dia ela falou que na Bíblia fala que se arranca o olho e joga fora, se escandaliza, arranca o braço, a mesma filha também. Aí, isso ela falou, era mais ou menos umas 9 e pouca da manhã, ela estava tomando café ali fora, né, ela tinha acabado de pegar na associação. Aí, mais tarde, eu fui pra casa, aí quando era umas 11 horas mais ou menos, eu tava pensando umas palavras na Bíblia online,
né, pra mandar pra ela depois escrever pra fazer o tema do jogo de Bíblia, né? Aí quando eu fui precisar, eu vi que a palavra aqui, quando eu fui ver, saiu. Eu não tava pensando muito tempo, muita palavra pra dizer assim, também assim, não sei nem que ter saído mesmo, né? Mas não, apesar da Bíblia ter muitos versículos, eu tava pescando poucos versículos ali e o tema que eu tava procurando não tinha nada a ver com aquilo ali. Quando eu olho, tá lá a palavra, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar nos cachorrinhos. Questão de, se foi 9 e pouca que nós estava falando sobre o que ela falou, foi questão de 11 e pouca, mais ou menos eu tava vendo essa palavra, né? Ou seja, 2 horas depois. Então esse sinal eu considero muito forte porque já tem muito tempo também que eu não vejo essa palavra, né? Mais de mês, assim, que nem questão de 3, 4 a 5 meses por aí que eu já não vejo, né? E só foi ela falar aí, né? Questão de 2 horas depois eu tô lá pensando na Bíblia online, não tinha nada. Se eu tivesse pesquisado uma coisa que tinha a ver, podia até sair. Mas não tinha nada a ver e no final apareceu aquele versículo lá. E em detalhe, eu não sou de procurar aquela hora versículos, entendeu? Eu tinha de sair para resolver um problema, do nada eu resolvi procurar. Falei, já vou adiantar aqui colocando uns coisas, que não sou de fazer esse tipo de horário. Mas no final apareceu lá. Então eu considero esses 3 sinais muito fortíssimos, né? E estou contando ele para que venha edificar sua fé e para que você venha ter sinais também, né? Você assistindo esses programas com sinais, você pode passar a ter, porque nós, com nossos sinais, nós falamos para as pessoas, nossos vizinhos, né? O Babu, né? A minha nora Vitória, se você chegou assim de fora, começaram a ter também, só deles ouvir os nossos sinais, com pouco tempo depois começou a ter também. Por isso que eu estou contando para você ter também. Para quando o diabo vier falar que não existe mundo espiritual nem nada na sua cabeça, querendo fazer você virar ateu, você vai poder saber que não, que realmente existe um mundo espiritual. Nós não estamos vivendo, se apoiando totalmente nesses sinais, que né, as profecias existem, né? Na Bíblia fala. Mas não se pode exagerar se apoiando em profecia, né? Todo mundo entregando profecia para lá e para cá exagerado. Assim também o sinal não está dizendo, nós está contando só para dizer que existe mundo espiritual, mas não está agora se baseando em tudo esses sinais. E é isso daí, gente. Nós vai terminando hoje e voltamos com outro programa, se Deus permitir. Fique com Deus. E ganhei a salvação, salvação, salvação. E ganhei